gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Primeiramente, me perdoem se tiver qualquer barulho externo. Estou gravando com o microfone da câmera e estou com a janela aberta, pois está muito quente. Inclusive, irei eu prender meu cabelo, pois está muito quente. Ninguém tá aguentando com o calor deste verão, né? Não é mesmo? Gente, tá muito quente, não tá dando pra poder aguentar o dia de cabelo solto, gente. Vamos tá tendo que prender o nosso cabelinho hoje. Mas estou trazendo aqui um dos vídeos mais esperados do nosso meio literário, que é Lidos de 2025. Esse ano não lemos tanto quanto no ano passado, tá aqui o vídeo do ano passado, eu vou deixar nos cards pra vocês. Mas lemos uma quantidade até que boa de livros. Então eu estou aqui com o nosso Reading Journal de 2025 para nós vermos tudo o que nós lemos neste ano de 2025. Vamos começar com a visão geral do nosso ano. Foi uma coisa que eu fiz ano passado e estou repetindo esse ano. Esse ano, ao todo, nós lemos 28 livros. Nós lemos 6 livros em janeiro, 2 livros em fevereiro, 6 livros em março, 2 livros em abril, 1 livro em maio, 2 livros em junho, nenhum livro em julho, 2 livros em agosto, nenhum livro em setembro, 1 livro em outubro, 5 livros em novembro e 1 livro em dezembro, totalizando assim os 28 livros que nós lemos esse ano. Eu não vi lá no Scooby quantas páginas de leitura a gente teve esse ano, mas eu coloco aqui na edição. O meu livro favorito desse ano foi Pedra, Papel, Tesoura. Foi um dos livros que mais me marcaram assim esse ano. Eu fiquei muito em dúvida na hora de pensar assim, o meu livro favorito desse ano. Eu fiquei em dúvida entre Pedra, Papel, Tesoura, Conflitos de Sangue e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Mas Pedra, Papel, Tesoura ainda conseguiu alugar um lugarzinho maior no meu coração. Então, vamos com o Pedra, Papel, Tesoura como livro favorito de 2025. Então vamos para a parte que é a mais divertida aqui do perfil, né? Que é os livros que eu li esse ano. O primeiro livro que eu li em 2025 foi 4 Histórias da Série Divergente. É um livro de contos da série Divergente, todo na perspectiva do 4. Então, assim, gente, foi um dos meus livros favoritos desse ano. Não favoritei ele quando eu li, mas foi 4,5, maravilhoso. O segundo foi um conto, não foi exatamente um livro, um conto digital de 30 e poucas páginas, que se chama Quatro Medos, que também é sob o ponto de vista do Tobias, mas como ele é um conto único, contei aqui como leitora. O terceiro lido desse ano foi Espetacular, que foi um dos livros mais aguardados para eu ler em 2025. Eu lembro em 2024, início de 2024, quando eu vi que ia lançar Espetacular. Lançou só esse ano, no final do ano passado, na verdade, que lançou Espetacular. Mas eu queria muito, muito, muito ler, e aí quando lançou eu ganhei de presente da minha amiga e eu li. Foi um livro que me decepcionou um pouco. Eu tenho os meus problemas com a escrita desse livro. Eu acho que a Stephanie Garber usou uma narrativa muito infantil pro livro, só que um infantil extremamente infantil. Tudo bem que o livro é infanto-juvenil, só que comparado com os outros livros dela, foi um livro que, assim, eu achei que forçou um pouco a barra, eu não gostei da escrita dela, Espetacular, mas não deixa de ser um livro bom pra quem é fã de carnaval. Eu acho que vai gostar muito de Espetacular. Eu senti um pouco de falta de ver Scarlett e o Julian em Espetacular, porque o livro é sobre a Donatella e o Dante. Por mais que a história da Scarlett e do Julia já tivesse sido fechada lá em final, eu gostaria de ter visto um pouco mais dos dois, uma coisa que a gente não viu em Espetacular. Mas enfim, gente, acontece. A quarta leitura do ano foi Maze Runner Prova de Fogo, que é uma graphic novel. No caso, é uma história em quadrinhos de Maze Runner. Eu vou deixar aqui a capa pra vocês. E eu, final do ano passado, fiquei completamente obcecada por Maze Runner, e aí em 2025 eu encontrei essa graphic novel, eu comprei e eu li. Assim, gente, espetacular. Se você for fã de Maze Runner, eu indico muito comprar, e ela é a única graphic novel que é traduzida para o português, então assim, gente, vale muito a pena. Em quinto lugar, e o nosso primeiro favoritado, Mil Beijos de Garotos.
Eu recebi muitas críticas por favoritar Mil Beijos de Garotos esse ano. Eu acho que Mil Beijos de Garotos é a mesma coisa que Estilhaça-me, Biblioteca da Meia-Noite, ou você ama ou você odeia. E eu amei muito Mil Beijos de Garotos. Foi o meu primeiro favoritado desse ano. E assim, eu acho que o que mais me deixou obcecada em Mil Beijos de Garotos foi o fato de eu ter chorado o livro inteiro. Eu acho que não teve uma página daquele livro que eu não chorei lendo. E eu amo chorar enquanto eu leio. Eu adoro livros que me fazem chorar, então foi um ponto muito forte pra eu favoritar. Eu amei muito Mil Beijos de Garotos. Agora em 2026 eu quero muito, muito, muito ler Mil Corações Partidos, que é do ponto de vista da irmãzinha da Pop. E eu me identifiquei muito com a Pop também, então foi um livro que, assim, com certeza não tinha como eu não favoritar ele esse ano. Nós temos Caraval, que foi uma releitura. Inclusive, eu tô com a edição de Caraval que eu reli aqui. Peraí, gente. Quando eu li Caraval da primeira vez, eu não tinha edição física, eu li ele emprestado. E aí, ano passado, no mesmo lugar que eu comprei a graphic novel de Maze Runner, eu encontrei a mesma edição que eu li, que é a edição do Novo Conceito, por R$ 20. E aí eu comprei. Então essa edição aqui eu li esse ano, eu nunca tinha pegado essa edição. Praticamente todas as páginas estão com alguma marcação. Então assim, gente, meu livro favorito, sempre 5 estrelas, favoritado. Pós-Caraval lemos Sherlock Holmes, Um Escândalo em Boêmia e Outras Aventuras. Foi um livro normal, livro de contos. Após Sherlock Holmes, nós lemos Jogos Vorazes. Simplesmente incrível, sou apaixonada por Jogos Vorazes sempre. Eu poderia passar horas e horas falando Jogos Vorazes. 4 estrelas. Nona leitura do ano foi Destrua-me, o conto 1,5 de Estilhaça-me. E, gente, esse conto, assim, foi pra acabar com o meu coração. Foi um dos meus favoritados esse ano também. Gente, simplesmente o arco de redenção do Warner foi incrível. Eu acho que, assim, a forma que a autora escolheu pra fazer esse arco de redenção foi terrível. Não gosto do que a autora fez com Estilhaça-me, tenho muitas críticas com Estilhaça-me. Eu acho que, assim, o arco de redenção que ela fez foi um arco muito forçado, só que ela soube escrever este conto, então ela soube fazer a gente se apaixonar pelo Warner. Mas eu tenho alguns problemas de narrativa com Estilhaça-me. A 10ª leitura do ano foi Instinto Assassino, que é o segundo livro dos naturais. Eu li Instinto Assassino, Tudo ou Nada, um junto do outro, eu comprei os dois juntos, e aí eu li os dois seguidos. Eu terminei Instinto Assassino num dia, e Tudo ou Nada eu levei 2 dias pra ler. Então foi seguido, assim, os dois foram favoritados. Eu ainda gostei mais de Instinto de Tudo ou Nada. Não, ainda gostei mais de Instinto Assassino do que de Tudo ou Nada. Assim, o plot de Tudo ou Nada, impecável. Eu prefiro o plot de Tudo ou Nada do que o plot de Instinto Assassino. Mas a história me envolveu mais em Instinto Assassino, porém, assim, gente, os naturais não tem como você não gostar. Projeto Águia foi a nossa 12ª leitura do ano. Foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que eu tive que ler pra escola, mas, por incrível que pareça, foi um livro que eu gostei e eu recomendo, gente. Projeto Águia eu recomendo, eu gostei muito dele. 13ª leitura do ano foi Divinos Rivais, que foi um livro incrível. Eu tô até hoje me decidindo se é o favorito Divinos Rivais ou não, mas eu vou ler Promessas Cruéis e aí eu decido se eu favorito os dois ou não. 14ª leitura do ano foi a minha leitura mais esperada depois de Espetacular, que foi Conflitos de Sangue, o último livro das séries naturais. Eu tava muito ansiosa pra ler, muito ansiosa, muito ansiosa. Eu devorei Conflitos de Sangue. Também 5 estrelas, favoritado. Foi um dos meus livros favoritos desse ano, tanto que eu fiquei em dúvida entre ele, A Hora da Estrela, e Pedra e Papel Tesoura, né, pro favorito do ano. Mas assim, gente, Conflitos de Sangue maravilhoso. 15ª leitura do ano, Os Irmãos Hawthorne. É um livro de contos. Não é exatamente um livro de conto, mas é um livro spin-off de Jogos de Herança. Porém, é muito bom. Maravilhoso. Gente, Os Irmãos Hawthorne é, assim, simplesmente incrível. Você tem que ler Os Irmãos Hawthorne antes de você ler O Grande Jogo, tá? Isso aí é um detalhe. Se você não leu Os Irmãos Hawthorne, não leu O Grande Jogo. O Grande Jogo não vai fazer sentido nenhum pra você se você não tiver lido Os Irmãos Hawthorne primeiro. Após Os Irmãos Hawthorne, foi o nosso favorito do ano, Pedra, Papel, Tesoura. Inclusive, quando eu li, eu dei 4 estrelas e eu não favoritei. Não continuo com 4 estrelas, gente. 5 estrelas favoritado. Porque é muito bom. Gente, Pedra, Papel, Tesoura, assim, tem um plot impecável. Eu acho que o plot de Pedra, Papel, Tesoura ainda é melhor do que o plot de Caraval. 17ª leitura do ano foi A Descoberta.
E sim, gente, A Descoberta também é um livro incrível, eu recomendo muito. É um livro que fala sobre ciência e teologia, então conecta os dois e mostra provas científicas de que Deus existe. Se você for uma pessoa cristã, eu recomendo muito que você leia A Descoberta. Assim, é um livro muito bom para você que é cristã e tá querendo mais embasamento teológico e científico para poder provar a existência de Deus. E, inclusive, A Descoberta foi o livro que me fez ter o meu primeiro hate na internet. Eu postei uma resenha de A Descoberta e eu levei muito hate no TikTok de gente que não acredita em Deus. Mas tudo bem, gente, tudo bem. 18ª leitura de 2025 foi Amanhecer na Colheita, de Jogos Vorazes. E assim, gente, Amanhecer na Colheita eu tive que favoritar. Eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Foi um grande fanservice que a Suzanne Collins fez para nós, leitores. Assim, simplesmente incrível. Se você é fã, por favor, leia antes de lançar o filme ano que vem. O nosso 19º livro foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E assim, gente, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Foi um dos únicos clássicos que eu li esse ano. Esse ano eu não foquei muito em clássicos, mas A Hora da Estrela conseguiu mexer com o meu coração de um jeito. Assim, a Clarice Lispector não é uma autora para você poder entender. Você nunca vai realmente, de fato, conseguir entender um livro que a Clarice Lispector entendeu. Mas o foco dos livros dela é você conseguir sentir a mensagem do livro. E A Hora da Estrela é um livro tão pessoal que eu fiquei completamente obcecada. Essa foi a página de Hora da Estrela do nosso Reading Journal esse ano. E eu marquei tanta página em Hora da Estrela, mas eu tive as minhas frases favoritas. Por exemplo, ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio. Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Pois que a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende, só que ela não sabia qual era o botão de acender. E a moça bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Como era um alguém, até comprou um batom cor-de-rosa. Gente, esse livro assim, é simplesmente incrível. Eu acho que esse livro carrega uma sensibilidade. Eu recomendo muito A Hora da Estrela. Assim, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Tá no meu top 3, né? Simplesmente perfeito, gente. Simplesmente perfeito. Leiam A Hora da Estrela, leiam. Nossa 20ª leitura do ano foi Anjo Mecânico. E a nossa 21ª leitura do ano foi Príncipe Mecânico. E assim, gente, os dois são livros incríveis. São na ordem cronológica de Shadowhunters. O primeiro na ordem cronológica de Shadowhunters, se eu não me engano. Muito bom, maravilhoso. Nossa 22ª leitura do ano foi Farpas em um Mundo em Colapso. A nossa primeira parceria literária do ano. E assim, gente, é um livro de filosofia. São 100 frases filosóficas e reflexivas. E é um livro muito bom, eu amei muito. Foi um livro que me fez refletir muito. Ele é uma leitura muito leve. É um livro desse grossura aqui, são literalmente 100 frases. O livro não é livro escrito assim, são 100 frases. Então tem frases muito bonitas. São assim, gente, frases filosóficas. Me recomendo muito esse livro. Maravilhoso, gente. 23ª leitura do ano foi Princesa Mecânica, o último livro de As Peças Infernais, também maravilhoso. 24ª leitura do ano foi Laços de Família, da Clarice Lispector. É um livro que te deixa bem confuso, não vou mentir, mas é um livro muito bonito também. Eu quero gravar um vídeo aqui pro perfil só sobre Laços de Família, explicando Laços de Família, porque é um livro muito confuso, mas também foi uma leitura muito boa desse ano. 25ª leitura do ano foi A Matter of Prejudice, e é um livro bom. Ele é um mini livro, é um livretozinho assim. Ele é em inglês, lançado, se eu não me engano, eu não sei se é lançado por Cambridge ou se é lançado por Oxford, mas eu li ele porque estava parado na minha estante e eu queria ler pelo menos uma leitura internacional em outra língua esse ano. Todo ano eu tento ler pelo menos um livro que seja em inglês ou espanhol, enfim. Eu pelo menos tento ler todo ano um, e aí eu li A Matter of Prejudice. 26ª leitura do ano foi Sherlock Holmes, A Liga dos Cabeças Vermelhas e Outras Aventuras.
como todos os livros do Sherlock Holmes, muito bom. 27ª leitura do ano, O Grande Jogo, e esse livro eu tive que favoritar, assim, gente, livro impecável, eu amei muito esse livro, muito, 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 eu surtei muito. É um livro, assim, pra surto, gente, é um livro pra surto, principalmente a Savannah e o Rowan. Gente, esses dois me deram tanto surto, assim, simplesmente impecável. E o último livro lido desse ano, Em Chamas, o segundo livro de Jogos Vorazes, Em Chamas. Eu ainda tô me decidindo seu favorito, só que, gente, esse livro foi uma pedrada. Eu lia ele me lembrando completamente de Amanhecer na Colheita. E Amanhecer na Colheita foi um livro que acabou comigo. Em Chamas acabou comigo também. Eu quero muito ler A Esperança logo. Mas assim, gente, eu fui lendo e eu só fui lembrando de coisas de Em Chamas, de Amanhecer na Colheita. Inclusive vai ter vlog de leitura de Em Chamas aqui no perfil. Vai ser postado depois desse, com certeza, mas vamos ter vlog de leitura de Em Chamas aqui no perfil. Gente, simplesmente assim, um livro que eu amei muito. Eu li ele pra poder bater meta, eu queria ler pelo menos 30 livros esse ano. Não conseguimos, mas por enquanto foi isso que nós lemos esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser mais rápido do que o vídeo do ano passado. E é isso. Um beijo de cereja pra vocês. Assistam o vídeo da montagem do caderno de leituras, tá aqui. E eu coloquei no início, né, o card do vídeo de lidos do ano passado, se você quiser uma passadinha também. Mas é isso, gente. Um beijo de cereja pra vocês. Esses foram os lidos de 2025. Vamos ter updates mensais de leitura em 2026. Então acompanhe o canal pra vocês não perderem nada. E é isso, gente. Beijos!